Hoje eu vou te contar uma das histórias mais misteriosas e assustadoras do Brasil. Um caso que até hoje, depois de mais de 50 anos, continua sem solução. Ele aconteceu em 1966, na cidade de Niterói, e ficou conhecido como o caso das máscaras de chumbo. Tudo começou no dia 20 de agosto de 1966, quando dois homens foram encontrados mortos em um morro chamado Morro do Vintém. Até aí, poderia ser apenas mais um caso policial, mas os detalhes eram extremamente estranhos. Os dois homens estavam deitados lado a lado, vestidos com roupas sociais, terno e capa de chuva. E no rosto, eles usavam máscaras feitas de chumbo, máscaras de metal sem abertura para os olhos. Perto dos corpos, a polícia encontrou alguns objetos curiosos: uma garrafa de água, toalhas e, principalmente, um bilhete escrito à mão. Nesse bilhete estavam algumas instruções muito estranhas. 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. Esse papel parecia quase um manual de instruções, algo que os dois estavam planejando seguir exatamente naquele dia. Os homens foram identificados como Miguel José Viana e Manoel Pereira da Cruz, dois técnicos em eletrônica da cidade de Campos dos Goytacazes. Segundo familiares e conhecidos, os dois gostavam de experimentar com equipamentos eletrônicos e rádio. Na década de 1960, existia uma curiosidade muito grande sobre sinais de rádio, energia e até comunicação com outras dimensões. E algumas pessoas acreditavam que era possível captar sinais desconhecidos usando equipamentos eletrônicos. Foi aí que surgiu uma das teorias mais famosas desse caso. Alguns investigadores acreditaram que os dois homens estavam tentando realizar algum tipo de experimento envolvendo luzes ou sinais no céu, e as máscaras de chumbo poderiam servir para proteger os olhos de uma luz muito forte. Um detalhe deixou tudo ainda mais misterioso. Algumas testemunhas disseram ter visto luzes estranhas no céu, naquela região, no mesmo dia, o que fez surgir rumores de que poderia ter acontecido algum tipo de fenômeno estranho no local. Mas quando a polícia começou a investigar, surgiram vários problemas. Não havia sinais de luta, nenhum ferimento e nenhuma evidência clara de violência. O bilhete dizia que eles deveriam ingerir cápsulas, mas os investigadores nunca conseguiram identificar exatamente qual substância teria sido usada. E quando os exames foram feitos, também não foi possível determinar com certeza a causa da morte. Isso fez surgir outra teoria. Talvez os dois estivessem participando de algum tipo de ritual espiritual ou experimento ligado ao espiritismo científico, algo que também era bastante popular naquela época no Brasil. Segundo essa hipótese, eles poderiam estar tentando provocar algum tipo de experiência fora do corpo ou esperando algum tipo de sinal depois de tomar as cápsulas e seguir as instruções. Mas, novamente, nenhuma prova concreta apareceu. Com o tempo, outras hipóteses também surgiram. Alguns acreditam que os dois homens estavam tentando fazer um experimento científico que acabou dando errado. Outros acreditam que pode ter sido um acidente envolvendo alguma substância desconhecida. O problema é que muitos detalhes simplesmente não fazem sentido. Por que subir até um morro isolado? Quem teria escrito aquelas instruções no bilhete? Que cápsulas eram aquelas e, principalmente, que sinal eles estavam esperando? Talvez o detalhe mais assustador de todo esse caso seja o seguinte: até hoje, nunca foi possível determinar exatamente como os dois morreram. O relatório oficial da investigação concluiu apenas que a causa da morte era indeterminada. Com o passar dos anos,
o caso das máscaras de chumbo se tornou um dos maiores mistérios da história do Brasil, aparecendo em livros, documentários e programas de televisão. Mas mesmo depois de tantas investigações, ninguém conseguiu explicar todos os detalhes. Algumas pessoas acreditam que foi apenas um experimento que deu errado, outras acreditam que existia algum tipo de ritual envolvido. E claro, existem aqueles que acreditam que os dois homens estavam tentando entrar em contato com algo desconhecido. A verdade é que mais de meio século depois, o mistério continua sem resposta. E talvez algumas perguntas nunca sejam respondidas. Quem escreveu o bilhete? O que eram aquelas cápsulas? E qual era exatamente o sinal que eles estavam esperando naquele morro? Esse é o tipo de mistério que continua intrigando investigadores e curiosos até hoje. E o mais impressionante é pensar que tudo isso aconteceu de verdade em um caso real do Brasil que permanece oficialmente sem solução.